E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre sono, o pilar fundamental para a saúde. E o meu objetivo aqui hoje é justamente te explicar por que nós dormimos. Eu entendo que a partir do momento que você compreende quais são os impactos positivos e negativos, você tende a dar mais valor a uma noite de sono bem dormida. Então é justamente esse o meu objetivo, evocar essa consciência para que você consiga valorizar e dormir melhor, para você conseguir garantir uma boa qualidade de vida. Vamos nessa? Então hoje a gente vai discutir alguns pontos, tá? A gente vai falar sobre o que é sono, vamos falar por que nós dormimos. Terceiro ponto, vamos falar sobre a importância para a saúde. E um quarto ponto que eu não coloquei aqui, mas também vamos discutir, é sobre o que que a gente poderia fazer para melhorar nossa qualidade do sono e garantir esse pilar fundamental para nossa saúde, que é justamente ter uma boa qualidade do sono, ok? Espero que vocês gostem. Então, começando, e aqui eu coloquei um texto já para evocar qual é a definição de sono, ok? O sono é um estado natural em que o nosso corpo e a nossa mente descansam. E é muito importante você entender isso. Quando dormimos, nosso cérebro e o nosso corpo passam por várias fases diferentes. E aqui eu vou dar ênfase nas fases diferentes, porque quando a gente pensa na arquitetura do sono, e a gente vai falar nos próximos slides, em uma outra aula, por exemplo, sobre a arquitetura do sono, tá? E quando a gente pensa na arquitetura do sono, o sono ele é dividido em 4 fases. A fase um e 2, que é a fase do sono leve, 3/4, em algumas literaturas científicas só conta como 3, outra 3 e 4, enfim, 3/4, e a fase do sono REM. E é muito importante a gente entender que existe essa estrutura, porque cada fase ela é responsável por uma coisa, por regulações de hormônios, de memória. E aí, quando a gente entende as fases do sono, a gente entende por que que é importante você garantir uma boa qualidade do sono, porque se você não garantir essa boa qualidade do sono, a arquitetura do sono fica prejudicada e, por consequência, as fases que são responsáveis por regulação de hormônios, por exemplo, também ficam prejudicadas, tá? E todas essas fases são importantes para a nossa saúde, muito importantes, tá? E eu quero tentar deixar o mais claro aqui possível sobre o sono, tá bom? Vamos imaginar que o nosso corpo, ele é um computador. Não é, tudo bem? Mas para essa analogia, finge aí que nosso corpo é um computador, ok? Quando a gente abre um computador, um notebook, por exemplo, a gente começa a utilizar, ver vídeo, fazer downloads, enviar arquivos, e-mails, e a partir do momento que a gente vai utilizando esse computador, a gente vai utilizando a memória desse computador e ele vai ficando cada vez mais lento. A sua funcionalidade, que era rápida, com o tempo, se você passar dias, por exemplo, 24 horas sem desligar esse computador, a tendência é que ele fique mais lento. E é exatamente o que acontece quando a gente não dorme. A gente, no início do dia, a gente está processando as informações super bem, mas ao passar ao longo do dia, a nossa capacidade de raciocínio fica menor. A gente fica mais cansado durante o dia. E aí chega a noite, a gente precisa dormir justamente para a gente meio que reiniciar de fato e conseguir acordar bem no outro dia. Porque se você não conseguir fazer isso, você vai acordar cansado ou cansada, estressada, ansiosa, com mais fome, até porque é durante o sono que há a regulação hormonal de grelina e leptina, que eu já comentei aqui várias vezes. Então é muito importante que você reinicie esse computador ou você durma para você conseguir acordar no outro dia, gerenciando melhor seu estresse, tendo uma percepção de fadiga menor, porque senão você vai acordar, e perdoe essa palavra, vai acordar na merda. É exatamente o que vai acontecer, ok? Então, para responder a pergunta, por que nós dormimos? E aqui eu coloquei recuperação, primeiro ponto que eu coloquei aqui, recuperação muscular.
É durante o sono que o nosso músculo, ele se recupera. Por exemplo, você treina e se você não tiver uma boa recuperação de dormir, o que que vai acontecer? Você não vai recuperar de uma maneira adequada esse músculo, porque é durante o sono que esse músculo cresce, que há reparação, construção de novas fibras. E se você não garantir essa boa qualidade do sono ou não dorme a quantidade de horas necessárias, esse músculo simplesmente não tem um ambiente favorável para que a hipertrofia ocorra. Tem um exemplo muito clássico que eu vejo direto na academia. Eu chego, por exemplo, eu treino por volta de 18, 19 horas, que é o pior horário para você estar em uma academia. É o pior horário, vontade de chegar já de vontade de ir embora. É horrível, mas é o horário que tem. Então nós treinamos nesse horário. E o que eu vejo é as pessoas chegando do trabalho e abrindo um Red Bull, abrindo um Monster, porque o objetivo, o intuito dessas pessoas é justamente treinar melhor. Tudo bem, Matheus, mas qual é a relação da pessoa tomar Monster e tomar Red Bull às 18 horas? O ponto é que o Red Bull e o Monster têm uma quantidade considerável de cafeína. E essa cafeína tem um tempo de metabolização de 6, 8 horas. Então a pessoa vai sim tomar aquele Red Bull, aquele Monster para treinar melhor, vai conseguir treinar melhor porque vai diminuir a sua percepção de fadiga. Porém, em contrapartida, ele prejudica a qualidade do sono. Por mais que sim, a pessoa consiga dormir, a pessoa não consegue atingir uma boa qualidade do sono e, por consequência, não consegue também ter uma boa recuperação desse músculo. Então, ao mesmo tempo que ele está bebendo aquele Monster, aquele Red Bull para treinar melhor, a pessoa está dando um próprio tiro no pé porque aquele músculo não vai estar em um ambiente favorável para que a hipertrofia ocorra porque não teve uma boa recuperação e uma boa reparação muscular. Entende? Então é muito importante a gente entender isso e, entendendo isso, você garantir uma boa qualidade de sono, ter um pouco mais de atenção para dormir melhor, porque é muito importante. Se você está me ouvindo aqui e está procurando a hipertrofia, garanta uma boa noite de sono, tudo bem? E o segundo ponto, por que que nós dormimos? É em relação à memória. Se você é estudante, ou está na faculdade, ou você quer aprender alguma coisa, durma bem, garanta uma boa qualidade do sono. E aqui eu vou dar um exemplo de pessoas que, inclusive, tem vários pacientes meus que, quando chegaram, não entendia a importância do sono, fazia isso. Chegava do trabalho, era o horário que a pessoa tinha para para estudar, e a pessoa chegava do trabalho e estendia essas horas até 2 horas da manhã, porque na cabeça dela, quanto mais ela estudasse, mais ela conseguiria aprender. Então ela dormia às 2 horas da manhã e acordava 5, 6 horas da manhã porque ela tinha que trabalhar. Então sim, era uma rotina super corrida e puxada para ela. Mas o que que acontece quando você não tem uma quantidade de horas o suficiente? É que você não consegue garantir aquela arquitetura do sono que eu já havia comentado. Ela não consegue garantir uma boa qualidade do sono, e não garantindo essa boa qualidade do sono, ela não consegue pegar aquela memória, tudo que ela estudou, aquela memória de curto prazo e jogar na memória de longo prazo. Então, tudo que a pessoa estuda ali, ou a maioria das coisas, a pessoa estuda, 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 e aí a memória parece que passa uma borracha no outro dia. Porque aquela memória não se consolidou. Não passou da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, porque não teve tempo suficiente para conseguir dormir bem, para garantir uma boa qualidade do sono e você reter aquela memória que é tão importante para você que está tentando estudar e está querendo passar numa prova, enfim. Então, se você não garantir essa boa qualidade do sono, eu te garanto que você terá uma memória péssima. Será aquela pessoa que vai falar uma coisa e fala: opa, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Opa, eu ia pegar uma coisa aqui na geladeira e eu nem sei mais o que que eu ia pegar. Eu fui na cozinha fazer alguma coisa e eu esqueci. São essas memórias falhas. Você começa a falhar, literalmente. E isso é péssimo. É péssimo. Então, garanta uma boa noite de sono para que sua memória esteja 100% eficiente.
para que você consiga estudar melhor, consiga aprender melhor, para facilitar de fato a sua vida, ok? E um outro ponto, eu poderia citar vários aqui, mas um outro ponto que eu gostaria de colocar é em relação a equilíbrio hormonal. E lembra que eu comentei sobre a arquitetura do sono, justamente sobre aquelas 4 fases do sono, que é a fase um e 2, 3 e 4? Pois é na fase 3 e 4, principalmente, tá? Não exclusivamente, mas principalmente é na fase 3 e 4 que é a regulação de diversos hormônios importantes para nossa saúde. E uma delas é em relação à insulina, e eu já vou dar um spoiler, que vou comentar isso em outros episódios, em outras aulas, que é que se você dormir mal, você começa a descompensar a sua glicemia. Dormiu mal um dia, sua glicemia já tende a ficar alterada no outro dia. Então, se você já é propensa a ter uma diabetes ou sua saúde já não está daquela 100%, e aí você não dorme bem, sua glicemia já tende a ficar, você começa a ficar mais resistente à insulina, ok? É isso que eu quero dizer. Então, garanta uma boa noite de sono para que você consiga ter uma glicemia controlada. Segundo ponto, um outro hormônio muito regulado ali durante o sono é o hormônio da grelina, que é justamente se você não dormir bem, ela fica aumentada no outro dia. E o que que é a grelina? A grelina é o hormônio da fome. E só por dizer esse nome, adivinha o que que ela faz? Ela aumenta a sua fome. Então, se você não dorme bem, a sua percepção de fome no outro dia tende a ser maior. E a sua capacidade de inibir os seus impulsos por comida no outro dia tende a ficar menor. E aí a sua impulsividade fica maior e o seu controle, o seu freio de não se deixar levar por esse impulso tá descontrolado, o que que você acha que vai acontecer? É isso mesmo. A tendência é que você comece a comer, às vezes, sem controle. Então você quer garantir uma boa percepção de controle em relação aos seus impulsos por comida? Garanta que você vá dormir bem, ok? Tanto em relação à quantidade de horas necessárias, que é em torno de 7, 8 horas, quanto você ter qualidade do sono. Porque não adianta você dormir 7, 8 horas, mas você não tem qualidade do sono. Como assim, Matheus? Dormir a quantidade de horas necessária e dormir a ter qualidade do sono significa que são duas coisas diferentes? Exato. É exatamente o que eu quero dizer. Um exemplo claro que eu já dei aqui é em relação àquela pessoa que bebia cafeína para treinar, por exemplo. A pessoa pode sim dormir 7, 8 horas, mas como a cafeína vai estar circulando, a pessoa não consegue garantir uma boa qualidade do sono, porque ela não consegue atingir a fase 3 e 4 de uma maneira adequada, por conta da cafeína, entende? Então é muito importante você tentar, se atentar aí tudo isso. E alimentação. E aí a gente chega num ponto que, inclusive, eu sou suspeito de falar, já que eu sou nutricionista, eu tenho que puxar sardinha para alimentação, não é mesmo? Tá? A maneira como nos alimentamos pode ter um impacto na nossa qualidade do sono, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Então, a alimentação, ela é uma faca de dois gumes. Como você vai estar utilizando? Aí é com você. Porque nós temos diversas coisas que a gente poderia fazer para melhorar nossa qualidade do sono utilizando a alimentação, ou às vezes, por falta de conhecimento, você também pode estar utilizando a alimentação contra você mesmo. O objetivo de hoje não é trazer tudo sobre alimentação e a qualidade do sono, mas trazer alguns pontos, porque isso eu vou desenvolver em outros episódios e em outras aulas. Ok? Vamos lá. Triptofano, tá? Alimentos ricos em triptofano, nós encontramos em leite, nozes, frangos, que podem ajudar a produzir a melatonina. E a melatonina, ela é muito importante, ela é um precursor para induzir o sono. E ela é muito importante. Se você não consome esses tipos de alimentos, você não consome triptofano ou a quantidade inadequada, seu sono tende a ficar pior.
porque ele é muito importante para produzir a melatonina, e a melatonina é muito importante para fazer com que você te induza ao sono. Ok? Então garanta que você consuma nozes. Ah, não gosto de nozes, às vezes noz é caro. Beleza. Você pode tomar leite, você pode comer frangos, proteínas, enfim, queijo. Tem uma lista enorme de alimentos que tem triptofano. Tenta garantir um pouquinho de cada. Tenho certeza, não precisa ser muito. Se você conseguir colocar um pouquinho todos os dias, eu te garanto que você já consegue consumir uma boa quantidade de triptofano que vai te ajudar a produzir melatonina e, consequentemente, melhorar a sua qualidade do sono. Um outro ponto é os carboidratos. Muitas vezes a pessoa acha que comer carboidrato à noite engorda e blá 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 e blá blá blá, tá? Mas assim, o carboidrato à noite ele pode sim a te ajudar a induzir o seu sono. Isso porque lembra do triptofano, o 5-HT, eu não te falei que o 5-HT, mas o triptofano que ele é um precursor, basicamente. Os carboidratos, por conta da insulina, quando a gente consome, o corpo secreta insulina e essa insulina pode favorecer a passagem de diversos nutrientes, como o triptofano, por exemplo, atravessar a barreira hematocefálica, que é a barreira do nosso cérebro. E aí, quando esse triptofano vai lá, passa pela barreira hematocefálica, e aí sim ela vai entrar por uma via para produzir a melatonina, tá? Eu vou tentar deixar isso aqui claro para vocês. Então, quando a gente consome esses carboidratos, a gente facilita a entrada de triptofano para a via de melatonina lá na nossa cabeça, no nosso cérebro, ok? Então, você também pode utilizar dessa estratégia de consumir carboidratos, pode ser até mesmo de alto índice glicêmico, aí, pão, tapioca, claro, de uma maneira equilibrada, tá? Mas eu recomendo sempre você comer aveia, pão integral, arroz, não precisa ser o arroz integral, então carboidrato sim, de maneira geral, de maneira adequada, sim, pode favorecer o seu sono, porque ela vai favorecer a produção de serotonina, ok? Que é um precursor da melatonina, tá? Em contrapartida, a alimentação também pode jogar contra você. E aí eu já até disse em alguns minutos atrás sobre a utilização de cafeínas. Bebidas como café, chá preto, refrigerantes, inclusive. Eu não sou muito de tomar refrigerantes, mas recentemente eu peguei uma Coca Zero. Peguei uma Coca Zero e aí eu fui inventar de ler o rótulo. E aí eu vi que na Coca Zero ou Coca-Cola normal, tem cafeína. Tem uma quantidade de cafeína. E essa cafeína pode e vai prejudicar a sua qualidade do sono. E aí, sempre quando eu falo que cafeína e pode prejudicar a qualidade do sono, a pessoa começa a se doer. Ah, mas eu tomo café para dormir. Começa essas piadinhas, né? Eu não consigo dormir sem café. Eu tomo café e durmo tranquilo, não prejudica meu sono, não. Tá? Mas dormir e ter qualidade do sono são duas coisas diferentes. Coloque isso na sua cabeça. Tá? Então, por mais que você consiga dormir tomando a cafeína, o café, o chá preto, ou até mesmo refrigerante que tem ali a cafeína, você não consegue ter qualidade do sono porque você não consegue atingir a fase 3 e 4 de uma maneira adequada. Então você vai sair prejudicado sim, ok? Então, qual é o horário mínimo ou máximo, né? Na verdade, o horário máximo para tomar essa cafeína para não prejudicar a sua qualidade do sono. No mundo ideal, até as 15 horas no máximo. Porque aí você garante que se a sua metabolização for de 6, 8 ou 10 horas, quando você for dormir, você não prejudica ali a sua qualidade do sono. Ok? E aí, o álcool, o outro ponto. Embora o álcool pareça ajudar a adormecer, e eu sei que muitas pessoas que bebem álcool começam a sentir sono, dormem, ela pode interferir na qualidade do seu sono. E a gente comentou aqui, dormir e ter qualidade do sono são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, álcool, cafeína vai prejudicar a qualidade do sono, que é um pilar fundamental para você conseguir garantir uma qualidade de vida, tá? E quais são os impactos negativos para a saúde na privação por conta dessa privação de sono? E aqui eu coloquei alguns pontos e eu vou ler aqui para vocês, tá?
Problemas de memória e concentração. Às vezes a pessoa acha que, eu tenho TDAH. Pode ser que você tenha TDAH, é importante você investigar, não entro nesse critério. Mas muitas vezes, pensa comigo, é extremamente difícil você pedir para sua cabeça trabalhar bem se você não consegue fornecer os nutrientes suficientes para ela realmente conseguir induzir o sono. Você está com exposição de luz na cara, o que inibe a produção de melatonina. Você não dorme bem. Você enche a cara de álcool, enche a cara de cafeína, dorme 3 horas por noite e fala eu tenho TDAH. Cara, assim, é extremamente difícil você cobrar alguma coisa nessa situação. Você entende? É quase que querer dirigir um carro sem gasolina. Ai, mas o meu carro não anda. Meu irmão, você não colocou gasolina. Você tá querendo cobrar o quê? Entende? Então é muito importante você ter isso na sua cabeça. Segundo ponto, sistema imunológico enfraquecido. Vocês lembram que vários hormônios e várias coisas são reguladas durante o sono? Pois é, a nossa imunidade, questões de inflamação são todas reguladas durante o sono. Se você não garante uma boa qualidade do sono e uma duração adequada desse sono, você vai ficar com a sua imunidade enfraquecida. Mudou de estação, de tempo, passou uma poeirinha, você já começa a ficar gripado ou gripado, começa a ficar doente, qualquer coisinha, você tá na cama, tá? Então é muito importante você garantir essa boa qualidade do sono. Você aumenta os seus riscos de doenças crônicas, cardiovasculares e até mesmo descompensação glicêmica, que aí vai aumentar a sua resistência à insulina e aí a longo prazo. Isso não acontece na questão de um mês, um ano, 5 anos. Isso é a longo prazo, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma besteira. Isso pode e vai acabar com a sua qualidade de vida a longo prazo, ok? E um outro ponto é em relação à irritabilidade e estresse. Quando você dorme mal, você se priva do sono, não tem qualidade do sono, você fica mais propensa a ficar mais estressada, ansiosa, e muitas vezes você pode recorrer ao alimento porque está ansiosa e porque está estressada. E para você ter um melhor gerenciamento das suas emoções, garanta uma boa noite de sono. Porque aí você já evita ficar estressada e por conta desse estresse come. Se você já não fica estressada porque dormiu bem, a gente já conseguiu eliminar um problema na tua vida. Entende? E o outro ponto é em relação ao julgamento e tomadas de decisões. Quando a gente dorme mal, existe uma região do nosso cérebro chamada, e eu já falei aqui várias vezes, e vou repetir de novo, uma parte do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é uma região que fica logo aqui atrás da nossa testa. E quando a gente dorme mal, a gente fica mais propenso a ficar mais irritado, mais ansioso, e isso pode dar um feedback negativo nessa região chamada de córtex pré-frontal, que é muito importante para tomada de decisões, raciocínio e controle de impulsos. Então, se você dorme mal, fica mais estressada e essa região do córtex já fica prejudicada justamente por conta da ansiedade, por conta da falta de sono, as suas decisões tendem a serem enviesadas. Suas decisões tendem a não ser das melhores. Ok? Pensa nisso. E Matheus, eu já entendi que o sono ele impacta em diversas áreas na nossa vida, de memória, recuperação muscular, imunidade, pode trazer diversos problemas cardiovasculares, compensação glicêmica. Entendi. Eu quero dormir bem. O que que eu faço? Eu já entendi, eu preciso disso, tá? Então, eu coloquei aqui uma lâmina super interessante, eu vou comentar sobre ela, sobre alguns pontos importantíssimos para que você consiga garantir essa boa qualidade do sono, ok? Primeiro ponto, faça atividade diariamente, atividade física, uma caminhada, musculação, crossfit, não sei, se movimente. Ah, mas eu não tenho tempo, faça uma atividade física em casa, treino. E atividade física, por exemplo, é algo inegociável, não tem como. Não tem como. Se você não tem tempo para garantir, para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar das suas doenças futuramente. Então, coloque isso no papel e vê o que que vale mais a pena para você. Segundo ponto,
Faça atividades relaxantes, como leitura, meditação, faça alguma coisa para você sair um pouquinho da sua rotina, para você se desestressar à noite, para você ir se desligando. Eu gosto muito de ler livros. E eu não sei se vocês conseguem ver, tem vários livros atrás de mim, e é algo que eu gosto muito porque ao mesmo tempo que eu aprendo bastante em diversas outras áreas que não tem nada a ver com nutrição, isso já me ajuda a relaxar, porque eu foco, me concentro nas palavras e aí vou me desligando, fecho o livro e aí vou dormir em paz, ok? Terceiro ponto, mantenha um horário regular para dormir e acordar. É muito importante que você tenha esse horário estabelecido, principalmente ao horário de acordar, porque existe o que a gente chama de ciclo circadiano, que é um ciclo de 24 horas que eu vou explicar em outros episódios, em outras aulas. E se você começa a dormir e acordar em outros horários, um dia você acorda 10 horas da manhã, outro dia você acorda 6 horas da manhã. Você vai sofrer com os mesmos sintomas de alguém que tem jet lag. O que é jet lag? É aquela pessoa que está aqui no Brasil, vai para a Austrália e o fuso horário é totalmente diferente. Enquanto aqui é noite, por exemplo, agora está noite. Mas lá na Austrália, eu tenho pacientes lá na Austrália, lá agora é quase 10 horas da manhã. Fazendo os cálculos aqui rápido, olhando para o relógio. Então lá é 10 horas da manhã do dia 12 do 6. Aqui é 11 do 6, então já lá já é 12 do 6. Então o que que acontece com as pessoas que vão para outro país? Começa a ficar tonto, começa a ficar com dor de cabeça, indisposição, cansado, confuso. E aí você dorme aí num dia e acorda toda hora em um horário diferente. E aí fica confuso, fica cansado, indisposto ou indisposta, porque você fica dormindo e acordando em horários diferentes. Então estabeleça um horário. Opa, eu vou acordar todos os dias 6, 7 horas da manhã. Então acorda 7 horas da manhã. Tenta estabelecer esse rigorosamente esse horário para acordar. Mesmo nos finais de semana, Matheus, seria no mundo ideal mesmo nos finais de semana. Mas eu entendo que muitas vezes a pessoa, o único momento que tem para dormir, principalmente os trabalhadores, é no sábado e no domingo. Então você pode deixar passar, mas se você conseguir garantir isso de segunda a sexta, de segunda a sábado, seria maravilhoso, ok? Outro ponto é desligue o celular e eletrônicos na hora de deitar. Por quê? O primeiro ponto é que se você estiver lá no TikTok, no seu Instagram, sei lá, você toda hora tá vendo uma notícia boa e notícia ruim, cachorrinho sendo maltratado, você já fica triste, aí fica tendo essas oscilações de emoções o tempo inteiro. Isso pode o seu cérebro, ele vai captando tudo isso. Ao mesmo tempo que você tá deitado, mexendo no celular na cama, sua cabeça ela tá o tempo inteiro ativa. Aí quando você desliga seu celular, você acha que sua cabeça vai desligar? Opa, hora de dormir. Não. Sua cabeça vai estar processando tudo aquilo, todas aquelas informações que você viu inutilmente no TikTok e no Instagram. Porque muitas vezes você perde tempo olhando o Instagram. E o segundo ponto, e que essas luzes, que inclusive tá aqui luz na minha cara, essas luzes são capazes de emitir uma onda que a gente chama de luz azul, que inibe a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente já até comentou aqui, que é importante para a indução desse sono. Então, tanto a luz do celular quanto de lâmpadas, se não for a luz amarela, essas luzes brancas, a gente chama de luz azul, que é a onda, comprimento de onda, ela pode inibir essa produção de melatonina, o que pode prejudicar ainda mais a sua qualidade de sono, ok? Então presta atenção nisso. Segundo ponto, evite o consumo de cafeína no máximo ali até as 16 horas. Eu diria no mundo ideal até as 15, mas no máximo até as 16 horas, ok? Opte por chá que não tenha cafeína, então você poderia consumir camomila, erva doce, chá de melissa, chá de hortelã, chá de maracujá. Poderia ser esses tipos de chá justamente para você ir se acalmando, descansando e desligando, ok? Outro ponto, tenha um bom consumo de proteínas durante o dia e à noite, principalmente, tente fazer uma refeição mais leve, porque muitas vezes a pessoa faz uma refeição pesadíssima, dorme com o estômago cheio, aquilo vai prejudicar
na sua qualidade do sono, porque olhando mais cientificamente, cada região do nosso corpo existe um que a gente chama de clock, que são os relógios. Isso é bem interessante. A gente tem um clock central, que é o da nossa cabeça aqui, mas cada relógio, por exemplo, o estômago, o fígado, o pâncreas, o intestino tem um clock, que é aquele ciclo circadiano dele. Então, se você começa a bagunçar isso, está se alimentando demais, pesado à noite, você pode prejudicar todo esse ciclo circadiano também. Outro ponto que é muito importante, muito, muito, muito importante. Vá para a cama apenas quando for dormir. Porque se você vai para a cama e fica mexendo no celular, você vai começar a ter um comportamento associativo de não dormir enquanto vai para a cama. Aí chega na cama, ai, não consigo dormir. Aí fica mexendo no celular. Até dar, entre aspas, dar sono. Aí nessa que é até dar sono, vai até as 2 horas da manhã. Então vá para a cama apenas para dormir, ok? Então pega seu celular, coloca numa gaveta, vai ler um livro no sofá. E depois que tiver realmente com sono, agora eu tô cansado, vou pra cama, beleza. Aí você vai e aí você vai dormir, ok? É muito importante que você faça isso. E o outro ponto, e o último ponto, e não menos importante, tá? Certifique que o quarto está silencioso, aconchegante e escuro. É muito importante que você tenha um ambiente apropriado para dormir bem, ok? Então hoje compreendemos sobre a importância do sono e como a falta de sono pode impactar na nossa saúde geral. Então vimos que sono é essencial, o sono é importante para a recuperação muscular, importante para a consolidação de memórias. A alimentação impacta diretamente na qualidade do sono, positivamente e negativamente. A privação de sono pode levar a vários problemas de saúde. E o último ponto, higiene do sono é fundamental para que você consiga garantir uma boa qualidade do sono. Não adianta você querer suplementar XYZ se você não faz a higiene do sono. Eu não estou falando para você gastar 300 milhões de reais para comprar um suplemento X que só compra importado da Índia para você melhorar a qualidade do sono. Não, eu só estou dizendo para você evitar seu celular, evitar essa exposição de luz, tomar um chazinho, ler um livro. É isso. Faça isso que eu te garanto que você vai ter uma boa qualidade do sono e dormir bem melhor e garantir um pilar tão fundamental para a nossa saúde que é o sono. Ok? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui. Se você tiver alguma dúvida, você também pode me enviar. Se você não me segue no Instagram, coloque lá, @Mateus de Souza Nutri. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.